Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Vamos ter aqui um tempo de oração, um tempo de partilha da palavra, tempo de nos achegarmos ao Pai, na presença do Pai, para buscá-lo, para termos o nosso encontro com Ele, para nos alimentarmos espiritualmente. Glória a Deus por isso, né? E vamos iniciar orando, consagrando ao Senhor esse tempo que aqui teremos juntos. Então, onde você estiver, mesmo que você esteja assistindo, né? Depois o vídeo, que tu possas dar uma paradinha e pedir o toque, a presença, a inspiração do Espírito Santo do Senhor, para que seja um tempo de encontro com Ele. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te damos graças por esse dia, te damos graças porque nos permites se achegar na Tua presença, nos permites te buscarmos pela palavra, pela oração. Nós te louvamos por isso, porque isso vem de Ti. Nós não merecemos nada. Nós não poderíamos sequer ousar nos dirigir a Ti, pois Tu és santo, Tu és perfeito e nós somos pecadores. Então, se temos a possibilidade de nos achegarmos a Ti, se temos a possibilidade de aprendermos, de acessarmos a sabedoria do alto, é por graça, é por misericórdia, pelo Teu amor que é derramado sobre nós. Por isso que nós Te louvamos, clamando pelo Teu perdão, clamando pela Tua misericórdia, clamando que nos permita se achegarmos a Ti com as nossas orações de agradecimento, com os nossos clamores, pedidos, com a nossa busca. Todos nós reconhecemos que precisamos mais de Ti, mais da Tua santa presença sobre nossas vidas. Por isso nós clamamos, tenha misericórdia de nós, nos acolha, toca nosso coração com Teu Santo Espírito e fala ao nosso coração, nos alimente espiritualmente e derrama da Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família que se conecta conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pessoal, está chegando aí. Dona Gislaine, família, essa mamãe, ansiosa mamãe. Jesus abençoe seu lar. Dona Rosane, Dona Olinda aí por perto também, Jesus abençoe. Maria Luísa, Jesus abençoe este lar. Recadinhos aqui. Domingo nós tivemos um culto de forma excepcional, fora do horário tradicional, né? De manhã, 7 de setembro, acontece aqui o desfile cívico-militar. Então nós estivemos lá prestigiando, muitas crianças, muitas famílias envolvidas, né, no desfile. Então a gente não fez o culto na parte da manhã e fizemos somente às 19 horas. Mas agora, próximo domingo, 2 horários de culto, 9 e 19 horas. 2 horários para aqueles que não puderem vir de manhã, possam vir à tarde, à noitinha, né? Então, repasse aos seus contatos, que a partir do próximo domingo, 2 horários de cultos, 9 e 19 horas. Fui procurar aqui um versículo bíblico. Essa mamãe está ansiosa pela chegada do seu menino. Já tem a menina Maria Alice, mas o menino já está chegando aí. Últimas horas, últimos dias aí de expectativa, ansiedade. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sempre que nós esperamos por algo, imagina a chegada de alguém tão precioso que vem da parte de Deus. Nosso coração é tomado pela ansiedade, mas aqui a palavra diz que a gente não ande ansioso, mas no lugar dessa ansiedade, que pode virar algo negativo até, no lugar dessa ansiedade que a gente coloque a oração. A oração com ações de graças diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, não tem como nem explicá-la, ela invade nosso coração, nossa mente e nos guarda em Cristo Jesus. Então, que a paz do Senhor esteja contigo, Gi, com toda a família, nessa expectativa que esse menino venha ser bênção sobre esta família, né? Que Jesus os abençoe. O tio aqui de longe, torcendo e orando por vocês, e assim que for possível nós vamos conhecê-lo pessoalmente. Mais recadinhos, domingo dia 14, né? Domingo dia 14 nós temos Galeto, nossa promoção mensal que visa arrecadar fundos para o nosso sustento, nos ajuda em manter nossos compromissos em dia, né? Então, você puder ajudar com orações, ore por nós, de perto, de longe, ore por nós, por mais essa promoção de Galeto. Você aqui de perto, aliás, de longe também, é possível ajudar com doações para a compra do material, né? Voluntariado, homens para o assado, mulheres para a salada, vendas, né? Compartilhe com seus contatos, use as redes sociais para isso, use o seu WhatsApp aí para compartilhar com alguém, para desafiar alguém para que também possa estar comprando a sua porção. Isso nos ajuda bastante. Temos uma meta aí, então se some conosco, porque isso é muito importante. Nos ajuda como igreja, nos dá maturidade. O importante, assim como para nós famílias, né, é manter as contas em dia, né? Os compromissos em dia. E por que não ter ali uma gordurinha para sonhar, para planejar, para investir, para melhorar, né? Então, precisamos do seu apoio. Essa ajuda vem com as doações no entorno do Galeto, com as vendas, com a compra, então encomende o seu, né? Mas você também, se ainda não é, você pode ter esse compromisso mensal de ser um contribuinte regular ou dizimista, né? Um compromisso mensal conforme Deus coloca no seu coração, né? Nós não temos como regra impor esse ou aquele valor, a sugestão é o dízimo, mas que seja como o apóstolo Paulo diz, conforme Deus propõe ao seu coração, que você se some e participe da obra do Senhor. Deus nos concede essa graça, Ele não precisa nada de nós, nada, mas Ele nos concede a honra de podermos dizer, eu participo, eu contribuo, eu faço parte. Então você pode, se ainda não é, se é, glória a Deus por isso, continue firme. Se ainda não é, você pode se tornar um contribuinte regular, um dizimista e contribuir regularmente para que essa obra avance e cumpre com o propósito que Deus nos confia. Amém, queridos? Então domingo tem Galeto, divulgue aí entre seus queridos. Pessoal que foi se chegando, Mari, Fábio, família, Pietro, Jesus abençoe este lar. Dona Filomena, seu Jandir, lá de Erechim, Jesus abençoe vosso lar. Muito bem, vamos para a palavra de Deus? Esse mês de setembro, nós vamos estar falando sobre o discípulo de Jesus. Discipulado. Você sabe que a palavra cristão, ela significa um pequeno Cristo, né? Então, se você se considera um cristão,
Se alguém aí, por exemplo, alguém ligado ao IBGE, que é um instituto de pesquisas, chegar aí na sua casa lhe perguntando qual é a sua religião e você prontamente diz, eu sou cristão, seja católico, evangélico, anglicano, aí as diferentes denominações, mas você se diz cristão, você é um discípulo de Jesus. Aliás, é isso que deve de ser. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Porque é muito fácil se dizer cristão, mas ser discípulo é um pouquinho mais que isso. Não é simplesmente dizer, é literalmente ser um imitador, um seguidor, aquele que busca conhecer o Mestre, conhecer o ensino do Mestre e andar em obediência, em fidelidade àquilo que o Mestre ensinou. Então vamos lá. Se a gente pudesse definir em pouquíssimas palavras, aliás, quisesse, né? Não é pudesse, mas quisesse definir em poucas palavras qual é o objetivo da igreja na Terra, ele está muito bem definido pelo próprio Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, finalzinho do Evangelho de Mateus, o Cristo ressurreto, depois de ter aparecido várias vezes aos discípulos, ele dirige uma palavra que resume, em poucas palavras se diz, qual é o objetivo da igreja na Terra. Vamos lá, Evangelho segundo Mateus, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, diz assim, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ide por todas as nações, não há limite. Então, começa pela sua casa, né? Então, é o seu cônjuge, o seu filho, o seu neto, enfim, seu vizinho, nossa cidade, cidades próximas, mundo, o globo, né? Onde há um ser humano. Esse é o limite dessa missão, desse envio. Ide por todo o mundo, fazei discípulos. O que seria isso? Aí o versículo 20 deixa mais claro. Ensinando-os a guardar. Não é meramente batizar. Nós aqui já compramos briga, inclusive, porque é muito comum em alguns contextos, principalmente católico, evangélico luterano, anglicano, igrejas mais tradicionais, não quer dizer que não tenha isso também no contexto evangélico já tem também. Pessoas que simplesmente gostam daquele ambiente e prontamente eu quero ser batizado, é legal isso, e você é batizado. Mas é um mero rito, não muda nada a tua vida. Já conheci pessoas que foram batizadas em 4, 5 igrejas, mas a vida da pessoa não mudou nada. Ela não se tornou um imitador. Por isso que ela precisa aprender aqui, ide, fazer discípulos, batizando-os, e aí depois segue, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado, ensinando a guardar e colocar em prática, em outras palavras. O Evangelho de Marcos, quando Marcos registra, né, faz o seu escrito, ele vai acrescentar aqui detalhes preciosos que vale a pena nós reforçarmos aqui quando a gente fala sobre discipulado. Capítulo 16, também no finalzinho, ele diz assim, quando ele relata ali, ele pega o que Jesus estava dizendo, ele escreve da sua forma, é claro, ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, novamente, ide fazer discípulos, ensinem tudo o que vos disse a toda criatura, onde tiver um ser humano, pregue o evangelho, ensine a ele. Quem crer naquilo que está ouvindo,
e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Veja, tem um detalhe aqui, somente nessa frase, que nos ajuda a entender. Não basta você ter o batismo. Antes do batismo, você precisa crer. Então, quando nós batizamos uma criança, nós já batizamos com o propósito de que nós levaremos essa criança aos pés de Jesus. Nós ensinaremos essa criança a orar, a buscar a Jesus, a consagrar sua vida a Jesus. Porque se ela simplesmente for batizada, e nós como pais, como responsáveis, não levarmos essa criança à igreja, não ensinarmos ela a orar, não ensinarmos aquilo que Jesus nos ensinou, se torna um mero rito. Por isso que eu falo, tem a ver com questão de criança? Tem, mas é mais do que isso. Adultos também fazem isso, por isso que se batizam em 4, 5 igrejas, sem saber, sem discernir, sem saber exatamente o que é isso. Se você se achega, ouve a pregação, crê no nosso Senhor Jesus Cristo e deseja entregar sua vida a Ele, você deve estar disposto a aprender aquilo que Ele ensinou e a moldar a sua vida de acordo com os ensinos do Mestre. Amém? Durante o seu ministério na terra, Jesus, ele ensinou o povo, ele se dirigiu àquela multidão, ele curou doentes de toda sorte de doenças, expulsou demônios, deu de comer aos famintos, alimentou multidões, né? Mas o seu principal foco foram aqueles 12 homens. Formar um grupo de discípulos saudáveis. Esse era o seu propósito principal. Por isso que seguido ele se afastava da multidão, ou ele tinha um momento a sós com os 12, ou no meio até de um ensino, tinha um ensino, alguns dos evangelhos eles registram esses detalhes, né? Jesus se dirigindo à multidão, de repente ele chama o pequeno grupo dos 12 e se dirige a eles. Eu estou querendo dizer isso, ensino especial, é discipulado a forma de definir isso. Mas por que ele estava fazendo isso? Por que ele decidiu fazer isso? Por que esse era seu propósito, fazer discípulos? Focar nesses discípulos saudáveis, no sentido de que eles se tornassem discípulos saudáveis, porque eles foram chamados para continuar a fazer o que ele estava fazendo. Transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Cristo. Esse é o coração da nossa missão. Quem era Pedro? Quem era Tomé? Quem era Mateus? Quem era João? Homens simples da sociedade. Pescadores, cobradores de impostos. Homens daquela sociedade. Simples. Como eu, como você, seres humanos, não tinham nada de diferente ou nada de especial. Jesus chamou aqueles homens simples, aquelas pessoas comuns, e os transformou em discípulos extraordinários. Pois bem, isso um dia nos alcançou e agora a minha e a sua missão é exatamente essa. Transformar pessoas simples. Eu, como missão principal, tenho essa responsabilidade com minha filha, para que ela se torne uma discípula extraordinária de Cristo. E depois, também aqueles que o Senhor me confia. Então, essa é a nossa missão. Mamães, papais, nossa missão principal é levar nossos pequenos a Jesus, transformar eles em discípulos extraordinários de Cristo. Isso é desafiador? É, com certeza um desafio. Não é fácil. Ainda mais quando a sociedade, o mundo em si, tenta nos levar para uma outra realidade. Tem como tirá-los do mundo? Não, não tem como.
Por isso que muita gente se transforma em... O que mais a gente encontra hoje são meros religiosos. Pessoas que até têm batismo, pessoas que até de vez em quando vão à igreja, ou até vão dominicalmente, mas eles são só religiosos. Eles seguem algumas regras, algumas práticas, alguns costumes, mas eles não conseguiram se conectar com o Senhor Jesus, porque a questão chave aqui é relacionamento. Lembrem como Jesus apresentou a Deus? Jesus nos apresentou Ele como Pai. E um detalhe, quando pediram para Ele nos ensinar uma oração, como é que Ele ensinou? Pai Nosso. Não é Pai meu. Então não construa um Deus, algo que a gente estava conversando há poucos dias numa outra série de pregações. Eu não construo um Deus segundo a minha forma de pensar. O meu Deus pensa isso, o meu Deus faz assim, o meu Deus não faz isso. Eu crio um Deus na minha cabeça. Não. Eu sou chamado a me relacionar com o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Por isso que eu preciso ler, ouvir a pregação. Como a própria Escritura diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. E aí eu conheço esse Deus que se revela e eu passo a me relacionar com Ele. E esse relacionamento, se Ele se torna meu Pai, eu sou um filho de Deus. Alguém que foi resgatado, alguém que foi impactado pelo poder do alto. E o poder do alto vem sobre mim, sobre você. Ele vem morar em nós, o Espírito Santo. E é Ele que nos transforma nisso que aqui definimos, e é o tema da nossa mensagem, discípulo extraordinário. Cheio da presença, rendido, uma outra palavra que é central aqui, rendido à vontade de Deus. Então, como disse o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vamos para o segundo texto, já citei um, né? Romanos capítulo 12, o versículo 1 nos diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. É literalmente se entregar como um todo. Não é partes, não é alguns momentos da nossa vida. Não é só quando eu estou entre aquelas quatro paredes do templo, da igreja. Não é só quando eu tenho meu devocional, mas onde eu estiver, eu sou alguém conectado ao Senhor. Eu devo viver de acordo com o Senhor. Então não é minha vontade, meu desejo que deve comandar, não é meu coração. E aí que está o detalhe, o mundo diz, siga teu coração. E a palavra diz, coração enganoso, cuidado. Então quem eu devo obedecer? A quem eu devo me render verdadeiramente? Ao Senhor, à vontade de Deus. Que é uma vontade que é santa, que é boa, que é agradável, que vem para transformar nossas vidas, elevar literalmente para um outro nível, como foi com Pedro, como foi com Paulo. De um nível que poderia ser legal, eles eram bons profissionais, cada um na sua área, né? Mas quando o Espírito Santo impactou a vida deles, eles foram elevados a um outro patamar, um outro nível, uma nova estação nas suas vidas. Uma estação de literalmente ver, tocar o sobrenatural. O discípulo extraordinário rende-se a Deus. Você pode até dizer, já me rendi a Deus, levantei a mão, aceitei a Cristo, dei o meu sim, frequento a igreja, mas a rendição vai além, muito além disso. Veja algumas afirmações do texto bíblico que nos convidam literalmente a uma nova vida. 2 Coríntios 5,17.
Aquele que está em Cristo é nova criação. Nova criação. Não anda segundo o curso desse mundo, mas segundo a vontade de Deus. João capítulo 3, conversa de Jesus com o religioso Nicodemos. É necessário nascer de novo. Quer dizer, despir-se dessa religiosidade fria, sem vida, cheia de regras, cheia de observâncias, mas vazias, sem relacionamento. Se não há relacionamento, você não vai conhecer a Deus. Você não vai reconhecer o sobrenatural de Deus acontecendo. Gálatas capítulo 1, a afirmação do apóstolo Paulo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso alvo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu penso como Cristo, eu falo como Cristo, eu me comporto como Cristo, porque esse é meu alvo. Por isso que aquele convite. Olhe para a tua vida, isso é pessoal. O que mudou? Se você pode ter dito, eu já me rendi a Cristo, já me levantei a minha mão, já disse meu sim a Jesus, já fui batizado, eu frequento até os cultos. Mas olhe para a tua vida, é uma questão pessoal. O que a tua vida mudou a partir do momento que Cristo começou a fazer parte dela? A partir desse momento que você foi batizado, que você ergueu a tua mão, o que mudou nas tuas atitudes, na tua forma de falar? Por isso que eu não consigo ver como normal, sabe as polêmicas que dá aí nos noticiários, quem sabe você acessou aí, onde cristãos aparecem falando palavrões como se algo do dia a dia deles, algo comum. Ah, mas eu sou assim. Mas Cristo nos convida a não sermos assim. Aqueles que roubavam, não roubem mais. Isso ficou muito claro no Evangelho. Nós somos chamados a uma nova vida. Isso não é mágica, é relacionamento. Quando a gente caminha com alguém, está junto de alguém, a gente aos poucos vai conhecendo essa pessoa, a gente vai adotando costumes, práticas. Na minha terra, pessoal aí, Afelo, Jandir, eu nunca usei bombacha, nós não usamos bombacha. Mas eu vim aqui vendo os outros usarem, achei legal aquilo. E a cultura acabou me impactando, falando no meu coração, e eu gostei disso. Então, quando me relaciono com Cristo, a minha vida vai sendo impactada. Eu vou deixando alguns costumes de lado e vou adotando outros. Eu vou deixando alguns valores de lado e vou adotando outros. E um falar torpe não agrada a Deus. Mentiras, é só uma mentirinha. Joga para longe isso, porque o diabo é pai da mentira. Então nem mentira, nem mentirinha não vem de Deus. Amém? Mas vamos avançar. O que é verdadeira? O que é essa rendição? O que se trata quando a gente fala que é necessário se render verdadeiramente ao Senhor? Em primeiro lugar, para se render completamente a Deus, tome posse do que está disponível em Cristo. O seu objetivo é tornar-se discípulo extraordinário de Jesus. O brabo é que quando a gente ouve essa palavra, rendição, se render, a gente se lembre de fraqueza, de derrota, de submissão. E parece que essas palavras soam tão mal, né? Como algo muito negativo. Se render numa guerra é literalmente declarar que o outro venceu. Mas na vida com Cristo, rendição significa eu me tornando semelhante a Cristo, que se humilhou, que se rendeu,
que se entregou naquela cruz por amor de nós. Parecia, aos olhos do mundo, derrota, mas era exatamente o contrário. Era a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Por isso que Ele nos convida a tomar posse daquilo que Ele nos oferece. Veja, Mateus 11, verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha carga, né? Aquilo que eu carrego, né? A minha canga, né? Pessoal do interior, lembra disso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes eu mandava uma mensagem especial aqui para a Gi, falando que ela estava muito ansiosa, né? Trazia inclusive um versículo bíblico. Olha o que o Senhor nos diz nessa frase. Nele nós encontraremos descanso. Quando a gente aprende a confiar nele, quando a gente se joga nos seus braços, quando a gente entrega tudo que tem a Ele, a gente descansa. Tem pessoas buscando nas drogas, tem pessoas buscando nas riquezas, mas parece que nada diz numa carreira. Aí alcança isso, mas continua a confusão. Tem um salário gorducho, mas tudo continua confuso, bagunçado. Por quê? Porque não houve rendição, não houve entrega. Entrega a quem? A Jesus. Por isso que uma das práticas da igreja, que é bíblica, a prática do dízimo, né? A gente incentiva a prática do dízimo. Você entregar a Deus 10%. Porque Deus precisa do nosso dinheiro? Não, eu já falei, repito e vou continuar repetindo. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas eu preciso desse exercício para dizer que Deus é Senhor, que eu confio em Deus. A Mari está aí e a Mari é da nossa primeira guardiã. Eu compartilhava com eles há poucos dias, questão de 2 semanas, né? Que eu consegui o profissional estava vindo aqui para a cidade para fazer alguns lixamentos e ele poderia estar lixando o altar lá da igreja. Só que isso tem um custo, R$600. Quando a tesouraria, aliás, a junta paroquial analisou, a orientação foi: reverendo, não dá para fazer. Não dá para fazer porque nós temos já outros compromissos assumidos e se nós precisarmos desse dinheiro? Eu aceitei a opinião deles e não é só opinião, essa era a realidade da igreja. Tudo que eu queria era ter um valor em mãos, aquele valor em mãos para... Mas eu não tinha. Estava tudo encaixadinho também dentro do meu orçamento. Eu não tinha como dar uma oferta. Acredito que 2 ou 3 dias depois, de uma fonte que nunca eu esperava, veio um trabalho, deu 2 dias de serviço, muito além do que eu costumo. Geralmente são serviços mais simples, e de repente veio num valor muito maior. E eu pude dar a minha oferta. Outra pessoa soube, deu outra oferta. Outra pessoa soube, deu outra oferta. Eu já tinha cancelado o serviço. Agora não vai dar, nós não podemos, nós não temos condições. 2, 3 dias depois, eu pude ligar para a pessoa e dizer: pode vir que nós já temos o recurso. Deus é Deus.
Quando a gente olha para nós, não temos condições. Mas se é para Deus, se é para a honra e glória de Deus, Ele é o Senhor, dono de todo ouro, de toda prata. A gente precisa aprender a confiar nele, a se entregar, a se jogar nas mãos dele. Por isso que a gente precisa se exercitar no sentido de confiar em Deus e não nas coisas. Não na poupança que a gente tem, mas no Senhor. Então se renda, abra mão do que você tem, mas Deus precisa estar em primeiro lugar. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, menos a fé em Deus. E Deus foi a chave para que ele recomeçasse e reconquistasse tudo que perdeu. Então, em primeiro lugar, tome posse do que está disponível em Cristo Jesus. Em segundo lugar, mude sua perspectiva sobre Deus. Se você quer se tornar um discípulo extraordinário de Jesus, você precisa conhecer quem verdadeiramente Ele é, conforme Ele se revela nas Sagradas Escrituras. Entender o que Ele fez quando Ele se entregou por nós naquela cruz. Não foi derrota, foi vitória. Vitória sobre o pecado e a morte. Mas o mundo ele cria uma imagem distorcida de Deus. De Bíblia. Ah, essa coisa é desatualizada. É um livro antigo. Não. É uma carta de amor de Deus para nós. Evangelho de João, segundo João, capítulo 12, versículo 24, nos diz assim: em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Eu preciso aprender. Olha a dinâmica do grão. Ele precisa cair na terra e morrer. Ali vai nascer uma planta que vai produzir muito fruto. Então permita que as tuas vontades, os teus desejos sejam colocados na terra. Morram para que a vontade de Deus, que é santa, que é agradável, que é boa, que é pura, seja central na sua vida. O apóstolo Paulo, ele era um dos principais dentre os judeus. Ele tinha um nome, ele tinha formação, ele era centurião romano também, dupla cidadania, judeu e romano. Mas, quando Cristo chamou, ele abriu mão desses títulos. Ele continuou cidadão romano, mas ele abriu mão de todas essas vantagens, desse nome, dessa coisa de ser um dos principais. E se tornou aquele que foi perseguido, foi injustiçado, foi preso, foi torturado. Por isso que ele disse, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando em um momento ele olhou para trás e viu o que ele deixou para trás, ele disse que ele considerava isso tudo como esterco. Literalmente algo para deixar lá atrás, sem valor algum. Rendição. Um outro versículo nos ajuda a entender isso. Evangelho segundo Mateus 23, os versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidades. Relacionamento com Deus. Rendição. Transforma o meu viver, a minha forma de pensar. Eu abro mão daquilo que eu desejo, aquilo e me rendo a Deus. Eu não sou um mero religioso de práticas como eram os fariseus. Regras, inclusive, obrigavam os outros, mas eles não faziam aquilo que eles pregavam.
Permita que Deus trabalhe no seu coração, transformando a sua forma de pensar, de falar, de agir, porque o central é quando Ele impacta a minha, a sua identidade, no sentido de que nos tornemos a cada dia mais semelhantes ao nosso Mestre e Senhor. Ele é Deus. Ele nos ama e quer transformar nossas vidas. Então, para render-se completamente a Deus, tome posse do que está disponível em Cristo. Mude sua perspectiva de Deus. Jogue-se, entregue-se, renda-se a Ele. Terceiro lugar, para a gente concluir aqui, viva na prática sua identidade, sua nova identidade em Cristo Jesus. Qual é a sua identidade? Talvez uma fama antiga lhe persegue. Lembram da mulher adúltera dos evangelhos? Tem pessoas que passam por série de pecados, uma vida de perdição, de adultério, de pornografia, e vem o diabo e aponta para elas e os chama pelo seu pecado, adúltero, e assim por diante. Deus nos chama pelo nome. Quando o pai acolheu o filho pródigo, sim, aquele que fugiu e malhou todo o dinheiro na perdição, ele resgatou a sua identidade. Lhe deu um anel, lhe deu sandálias, resgatou a sua identidade de filho. Ele até queria, na sua condição, quando ele se sentiu pecador, me acolha como um dos seus escravos, como um dos seus empregados, aliás. Mas o pai nem permitiu que ele falasse isso. Simplesmente o acolheu, restaurou a sua identidade. E é isso que Cristo quer fazer comigo e contigo. Nos dar esta nova identidade. Vamos ler um texto, Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 12, o versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Novamente, recordando esse versículo, a importância de se entregar, permitir esse toque curador e restaurador do alto, no sentido de que a minha vontade seja enterrada e a vontade de Deus ocupe lugar de destaque no meu coração. Que o meu eu seja colocado por terra, mas aquela identidade que Cristo tem para mim, para você, o propósito que Ele nos confiou antes mesmo de nós nascermos, que seja pleno, que seja real na minha, na tua vida. O batismo nos lembra isso, por isso que não é um mero rito. No batismo nós morremos com Cristo ao pecado, como Ele morreu na cruz, nós morremos ao pecado. E ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. Então, viva na prática essa sua nova identidade. Isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com entrega, isso tem a ver com abrir nosso coração ao Santo Espírito de Deus, para que o nosso viver seja impactado pelo poder do alto. Assim como foi impactado Pedro, assim como foi impactado Paulo, abriram mão daquilo que eles achavam que era o certo para adotar a palavra de Deus como sua referência. Por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que esse seja o nosso alvo. Nosso alvo, objetivo, ser um discípulo extraordinário do Senhor Jesus. Isso tem a ver com se relacionar com Ele,
Isso tem a ver com entregar nossas vidas a Ele, se render a Ele. Relacionamento que nos permite abrir nosso coração a Ele, que Ele se achegue a nós, nos ensine como ter uma vida melhor, como ser um ser humano melhor. E rendição, quando eu coloco em segundo plano o eu e permito que Deus governe a minha vida. Para nós encerrarmos, Gálatas capítulo 2, o versículo 20 nos diz, outra afirmação do apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo, crucificado para o pecado, como eu falei. Assim, já não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos repetir isso? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não há outro caminho para a salvação, a não ser o da rendição. Se essa é a sua decisão, não adie para a próxima celebração. Para o próximo dia, diga agora: sim, Jesus, eu me rendo, eu entrego minha vida a Ti. Eu entrego meus sonhos, meus planos a Ti, porque em Ti está a vida e vida em plenitude. Vamos orar? Feche seus olhos se assim desejar. Converse com o Pai. Que seja essa sua oração de entrega, de consagração ao Senhor Jesus. Amado Deus, nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores. Nada merecemos a não ser sermos alvos da ira de Deus. Mas nos achegamos a Ti unicamente confiantes na Tua misericórdia. Pela Sagrada Escritura, Tu se revelas um Pai misericordioso. Como disse o apóstolo Pedro, Tu és paciente e esperas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. É confiantes nessa Tua palavra que nós nos prostramos diante de Ti, entregando nossas vidas, tudo que somos, tudo que temos nas Tuas mãos. Vem, Jesus, acolha as orações, o clamor do Teu povo, perdoa os nossos pecados, nos acolha na Tua presença e impacta-nos com Teu Santo Espírito. Enche-nos com Teu Santo Espírito. Ele que é o advogado, que nos defende, que nos ajuda quando nos faltam forças, nos faltam sabedoria, conhecimento. Ele que é o Espírito da verdade, aquele que nos dá convicção espiritual do que é certo e o que é errado. Venha, Senhor, sobre nós, para nos ajudar a discernir o que é certo e o que é errado, para que o nosso falar seja mais santo, para que o nosso agir seja mais santo, para que o nosso viver seja mais santo, mais semelhante ao Teu viver, para que nós verdadeiramente, como Teus discípulos, sejamos Teus imitadores. Acolha as nossas orações, derrame do Teu cuidado, da Tua bênção, da Tua paz sobre cada lar, sobre cada vida, que nesse momento faz a sua oração de entrega, de rendição a Ti. Tenha misericórdia de nós e nos acolha. Acolha a nossa oração e sobre nós derrame da Tua bênção. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Dona Maria Freitas, Jesus abençoe seu lar. Domingo, culto às 9 e às 19 horas. E claro, temos galeto, então se some com a gente, entre com doações, com venda, reserve o seu, é claro. Faça propaganda, né? Nos ajude aí a alcançar nossa meta, 40 porções. Ofereça para mais alguém, para seu contato, seu amigo, seu vizinho. Nós somos pontuais, 11 horas, já estamos entregando, já está prontinho, dá para almoçar na hora, sem problema nenhum, tá? Então, se some conosco no galeto, ore por nós, de você de longe, se some conosco, tá bem? Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!